maiores reclamações, assim, geral. Esses são os maiores problemas, né, Paulo? Né, Michele? Problema com encanamento. Isso é uma dor de cabeça, gente, uma dor de cabeça. Vamos lá, falar do encanamento. Encanamento é o seguinte, é obra que por muitas vezes não foi autorizada, aquela coisa toda e tal, aí resolve fazer uma determinada obra num horário e tal, prédio antigo. O mais corriqueiro do encanamento é o vazamento. Os canos envelhecem, os condomínios não trocam as prumadas porque é um transtorno. Os encanamentos, nós temos prédios da década de 60, 70, e a cada 20, 30 anos eles precisam ser trocados. Não são, quando vaza, vira aquele problema, uma unidade embaixo da outra, e a questão é identificar se é um problema de encanamento entre unidades, então um problema vertical, que seria entre as unidades, ou horizontal, ou se é um problema vertical, que é um problema da prumada, ou seja, a responsabilidade do prédio. Mas até saber aonde está o vazamento, de quem é a responsabilidade, tem que abrir. Para abrir, transtorno, quebra unidade, mas Mas se for entre vizinho, que eu faço? Eu já quebro. Ai, meu Deus, tá vazando, aí o vizinho de baixo começou a pingar na minha cabeça. É você o culpado. O que eu faço? Você chama o encanador, chama alguém para avaliar. Olha, realmente o problema é... E normalmente, por exemplo, o vazamento do banheiro, o encanamento da unidade de cima tá na unidade de baixo. Né? Então é mais fácil de abrir. Você quebra o forro de gesso, faz o reparo. Quando existe bom senso, essas questões, por mais que existam transtornos, são resolvidas mais rapidamente. Mas o problema é exatamente esse, a falta de bom senso. Né? E aí exige, enfim, esse tipo de... Morar em condomínio requer uma dose de tolerância, uma dose de paciência. Na hora que você tá com raiva, você não vai interfonar, você conta até 1000. Porque senão fica insustentável a convivência. É onde você mora. Não tem como você viver em guerra com seu vizinho. Eu tinha um vizinho que fumava entorpecentes. Entorpecentes Mas mesmo? todo prédio tem. Mas entrava muito, eu acho que era tipo assim, vinha na minha casa. E eu não gosto de cigarro, não gosto de nada de fumaça. Aí eu falava, ai meu Deus, lá vem o vizinho. Aí fechava tudo. Nossa. Chegou uma pergunta, aliás, eu acho que é sobre isso. Vamos ver. Leandro, meu vizinho fuma muito. E o cheiro não fui eu não que mandei, viu? Foi o Leandro. Do Rio de Janeiro. O que eu posso fazer? Para responder ele rapidamente, dentro da unidade a pessoa pode fumar. A área comum não pode, tem lei que proíbe, só que existe um limite. O uso da minha propriedade está limitado à perturbação que eu causo. A questão é saber o limite. Ele pode fumar dentro de casa, mas, por exemplo, a Michele não tolera um cheiro de fumaça. O de cima que já fuma não vai nem sentir o cheiro. Então, esse limite... ele é muito tênue, mas se existe um exagero, uma perturbação constante, é sim um problema de condomínio. Essa pessoa precisa achar outro lugar para fumar, para não perturbar o vizinho. E em geral a pessoa vai para fumar na janela. Claro. Essa assim, não vou deixar na dentro da minha casa, vou deixar na janela, vai tudo pra casa do vizinho. E deu bom senso novamente. Mas eu não quero fechar minha janela. Mas assim, ele também tem o direito de fumar e você pode fechar. Morar em locais como condomínios, a gente tem unidades que tem 20 no mesmo andar. Você tem que saber que existem limites, você tem que abrir mão de algumas questões, senão você não consegue conviver. Doutor, daqueles outros problemas, a gente estava falando do encanamento. O segundo é um que acontece muito e gera uma baita de uma discussão, que são os pets, porque tem muito pet que late às 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, meia-noite, aquela coisa toda e tal, e aí cria um verdadeiro transtorno. O que fazer numa situação dessa? Hoje nós temos algo em torno de 80 milhões de pets no nosso país, é muita coisa. Quase metade da nossa população. Exatamente. O que tem que ser feito, no caso do pet, a pessoa tem o direito de ter um animal, mas ela não tem direito de perturbar o sossego alheio. Também é uma questão que acaba sendo subjetiva. Um latido esporádico, o bebê que chora à noite porque quer mamar, isso faz parte da rotina e tem que ter uma tolerância. A partir do momento que existe um abuso, Paulo, assim, um exagero, precisa ser coibido. Mas o que fazer, né, numa situação dessa? Porque eu fico pensando, por exemplo, nesses condomínios, eu já vi muita situação assim, existe uma espécie de sinfonia de Beethoven. É isso aí. Vamos imaginar. O cachorro dá o primeiro latido. Todos conversam. Começa um diálogo que rola entre prédios. Inclusive com os prédios ao lado, né? Os lados. Nossa, é um conversê. O lixo é retirado de madrugada. E o que você, por exemplo, quando uma pessoa reclama disso, que absurdo, o cachorro tá latindo.
Mas você vai fazer o quê? fazer? Operar o cachorro? Existem Tirar a língua do abusos. cachorro? Existem abusos. Assim, latir, qual é a constância desse latir? Ele late esporadicamente, como o bebê chora, como a pessoa Como escuta criança a TV, brinca. abre a Então. porta, fecha, vai no banheiro. Tem condomínios onde um dá descarga, o outro acorda em cima, porque o isolamento acústico é muito ruim. Então, primeiro você tem que ter um nível de tolerância maior do que o que você teria morando numa casa. Tem que ter. Exatamente, mas quando fica claro que existe um abuso, daí entra a figura do condomínio inibindo. A gente tem moradores que abandonam os cachorros no fim de semana e vão viajar. Isso, o cachorro late, e tem cachorros que têm perfil de latir e incomodar constantemente. Esse não pode estar no ambiente condominial, porque é mais do que o que deveria ser tolerado. Sim. Doutor Carpati, e também tem gente que prefere mudar de condomínio. Às vezes o convívio fica insustentável. Sim. E isso, Regina, tem refletido na valorização da unidade. Então Viu? você tem prédios onde ninguém mais quer morar. E a pessoa vai lá, entra no Tribunal de Justiça e vê, olha a quantidade de processos. Essas pessoas não conseguem se entender e acaba desvalorizando o imóvel. Então, aprender a conviver em condomínio é essencial. Acho que o segredo é bom senso, né? A palavrinha-chave. Tudo que você fizer, você pensa, bom senso. Qual Se é? colocar no lugar do próximo, isso me incomodaria se eu tivesse ali? Boa. Doutor Rodrigo Carpá, muito obrigada, viu, pela sua Eu que presença. agradeço. Eu vou mandar um beijo pros meus vizinhos.